Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, procurando ampliar entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós e que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Uma boa tarde a todos. Vamos para a nossa tarefa. Eu estava aqui rindo com a Ângela, falando que eu estou parecendo realmente uma pessoa idosíssima. Porque eu esqueço das coisas, né? Esqueço. Eu estava procurando óculos no lugar errado, que tinha posto ali. Um papel que eu até queria hoje para falar com vocês a respeito de algumas citações bem antigas sobre reencarnação, ficou dentro do livro que eu trago para cá, o Livro dos Espíritos, e para mim ele estava na mala do carro. Aí quando eu fui pegar, não. Aí na hora eu vi direitinho, quando eu botei ele dentro da mala, que eu viajei essa semana, eu botei ele dentro da mala. Aí não fiz isso automaticamente, então eu estou igual um robozinho, fazendo as coisas assim como se eu tivesse automatizada e não estou registrando. Ficando doida mesmo, né? Pois é. É DNA vencido. Quando começa a passar da época, começa o problema, né? Mas não é por isso que nós não vamos ter a nossa reunião, o papelzinho vem depois. As citações boas, né? Que a gente ainda está nesse assunto, depois eu trago. Nós ficamos hoje para fazer as considerações sobre a pluralidade das existências, para a gente fechar no momento esse capítulo do livro, né? Por que a gente diz no momento? Porque a gente está sempre voltando ao assunto, a gente está sempre falando sobre isso, então é apenas momentâneo esse fechamento aí do capítulo, né? Vimos que a reencarnação, a gente vem vendo ao longo desse tempo que a gente está falando sobre ela, que a reencarnação não foi inventada pelo Espiritismo, não foi criada, aliás, o Espiritismo não inventou nada. Não é? Nós até lemos uma nota do tradutor, que aqui, esse aqui é de Herculano, esse também tem falando que o Espiritismo é uma doutrina moderna, mas com ensinamentos antigos. Apenas tem pouco tempo que Kardec fez a codificação, mas ela traz, apenas revela e filtra crendices e superstições e revela aquilo que está já na natureza, né? Desde que o homem está no mundo, desde que o mundo é mundo, e o universo também, né? Porque essas leis, elas pertencem ao universo, automaticamente adaptadas a cada mundo, né, que a gente vive, mas não são leis inventadas pelo Espiritismo, né? Então, Pitágoras aprendeu com os judeus, com os egípcios, essa ideia da reencarnação, só que bem distorcida, a gente já comentou sobre isso aqui. Os egípcios, eles tinham a ideia da pluralidade das existências, mas eles tinham uma ideia um pouco assim deturpada pelo corpo que eles pegaram aqui nessa terra quando eles chegaram aqui. Porque da mesma maneira que a gente tem falado que a terra está em transição, como tudo está, né, em movimento, em evolução, os espíritos encarnados na Terra estão tendo suas oportunidades de evoluírem. Se não evoluírem, se permanecerem renitentes, se permanecerem teimosos em não crescer, em não se aperfeiçoarem, se continuarem sendo a laranja podre do saco, não vão voltar para a Terra. Os espíritos vão desencarnando e vão reencarnando quando for, né, o tempo, que isso a gente não sabe,
em mundos equivalentes ao que eles têm de evolução e não voltarão mais para essa Terra que está se aproximando de um planeta regenerador. E isso já aconteceu. A Terra já foi esse mundo que recebeu espíritos degradados no início da sua civilização. Os egípcios foram um deles, né? Entre outros que vieram para a Terra, que foram acolhidos aqui. Só que quando aqui eles chegaram, a Terra estava muito no início, eles reencarnaram em corpos muito rudes, corpos animalescos, que eles consideravam corpos de animais. Mas não eram animais, eram homens, primatas, não primata macaco, não, os primeiros homens, né? O Homo sapiens, o homem de Neandertal, eram muito grosseiros, tinham uma aparência muito grosseira, um maxilar muito avantajado, uma dentição que parecia mais chegada aos animais, porque eles cortavam a carne. Então, esses espíritos que foram degradados de um planeta, de um mundo, que provavelmente tinham uma estrutura bem diferente da nossa, aqui eles aportaram e reencarnaram nesses corpos quando aqui chegaram, e depois foram se aprimorando, é claro, foram acompanhando aí o desenvolvimento, né? E com a sabedoria deles foram também auxiliando o planeta na sua civilização. Então eles espalharam a ideia de que se desobedecessem as leis de Deus, nós chamamos Deus, eles não sei, né? Lá no planeta deles, as leis do Criador, que seriam, faziam uma retroação ao mundo dos animais. Então não há isso, não existe essa possibilidade de um espírito reencarnar num corpo de animal. Mas o corpo era tão rude que eles pensavam isso, né? Não há como o espírito se atrasar a esse ponto. Uma vez saído do reino animal, ele entra no reino hominal, ele não volta para o reino animal. Então a tal da metempsicose, que é o retorno do espírito desobediente a um corpo animal, não é possível. Pitágoras aprendeu isso com os egípcios, que eles tinham essa ideia por causa do que eles passaram. Ele aprendeu isso, então ele passou isso para os outros, né? Mas não, isso ainda hoje ainda tem gente que pensa dessa maneira, né? Uns brincando, outros ironizando e outros acreditando mesmo na história. Mas não é assim, isso não é possível. Então essa ideia, ela está totalmente nula, né? Mas a questão da reencarnação, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressistas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Então, foi exatamente isso que o Espiritismo, que a doutrina espírita veio fazer, né? Veio tirar da reencarnação as ideias, as crendices, até mesmo essa questão da desobediência, fazer, não é, o retrocesso ao plano dos animais inferiores, e isso não acontece. Dessa forma, a gente vê, nós vamos até esquecer um pouquinho dessa questão do que a gente aprende assim, não, eu aprendi lá no centro que a reencarnação é um fato, eu li o livro tal que a reencarnação é um fato, tudo bem, mas vamos esquecer, vamos fazer de conta que a gente não tem religião, que nós não conhecemos espiritismo, que nós não conhecemos nada, vamos analisar apenas pela vida como ela se apresenta para nós, pela natureza como se apresenta, por esse universo que está aí. Vamos analisar por esse lado, para a gente fazer determinadas conjecturas, né? Algumas pessoas dizem que não querem reencarnar, como se querer ou não querer fosse fazer diferença, não é? Mas dizem que não querem uma vida a mais de sofrimento.
Eu tenho uma pessoa da família que estuda muito, assim, que é uma pessoa muito inteligente, é uma grande profissional, mas essa questão da reencarnação, ela sabe que é real, é fato, ela entende, mas ela não concorda, que ela fala assim, mas por que eu tenho que voltar para essa terra para sofrer de novo, para passar todas as dores? Aí é o que eu disse para ela, mas quem disse que você vai sofrer? Quando a gente estuda a questão da reencarnação, quando a gente estuda esse fato, né, essa ideia tão importante para a evolução do ser, a gente vê que o sofrimento, ele não é obrigatório. O sofrimento é uma consequência do mau uso do livre-arbítrio. Se nós estivermos sendo obedientes, fazendo as coisas direitinho, o sofrimento que nós vamos passar é bem menor do que aquele que a gente vem passando por desobediência. A palavra em si é para a graça ou a desgraça. Para a desgraça é a desobediência e para a graça é a obediência. Se a gente for analisar, todas as vezes que a gente desobedece alguma coisa, a gente sofre alguma consequência. Isso é muito visível no próprio corpo físico que nós temos. Desobedecer às leis desse corpo é querer sofrer, é querer passar por dores, querer passar por uma série de coisas que nós não gostaríamos. Que vai das nossas atividades, da nossa postura, né? Quando a gente senta muito errado, quando a gente faz coisas muito erradas, abaixa de forma errada, tem posturas ruins, nós vamos ter dores no corpo. Nós vamos ter dor na coluna, dor na perna, dor em tudo que é canto, né? Porque a gente está maltratando, está desobedecendo essa lei, né, da postura do corpo. Quando a gente come alguma coisa, excesso de comida, né, ou a falta dela, ou nós não oferecemos ao corpo a quantidade certa de energia, de caloria, a quantidade certa de vitaminas, de minerais, também vamos ter problemas. A desobediência a essas coisas vai nos causar problemas. Então isso já é muito. Já é muito, porque vai nos provocar uma série de coisas, até limitações. Então a gente já vai vendo por um pequeno universo, digamos assim, o quanto nós sofremos pela desobediência. Imaginemos o todo, né? O grande mesmo, né? Como que acontece quando desobedecemos regras de trânsito? Poderemos cair aí, provocar um acidente, provocar até, né, a morte de alguém, ou até a nossa própria antes da hora. Ah, mas não diz que não morre se não tiver na hora? Que seja qual for o perigo que vos ameace, não morrereis? Eu leio isso sempre aqui. E eles dizem, sim, não morrerás. Agora, nós temos que entender que é pela mão alheia, não é pela nossa. Se nós estivermos dentro de um carro desgovernado, não é? Um carro que vai descer Pinambeiras, e nós não tivemos nenhuma responsabilidade, a gente não estava ao volante, não cometemos nenhum engano, nenhuma imprudência, se não estiver na nossa hora, nós não vamos morrer. Algo vai acontecer que vai nos salvar. Ou a gente vai ser projetado para fora desse carro muito antes dele descer muito, dele explodir, seja o que for, não vamos morrer, né? Agora, se formos responsáveis por aquele acidente, por uma negligência, uma imprudência, né, ou por um excesso, né, de álcool, ou seja, do que for, aí sim a gente pode ir antes da hora. Mas a pessoa que estiver conosco e não souber de nada disso, ela não vai. Porque se ela souber, ela é conivente, ela pode ir também antes da hora. Porque aquele que entra num carro
com uma pessoa embriagada, está assumindo os riscos que o outro está. Até mais, porque ele às vezes nem está, e está vendo que o outro está e assim mesmo ele vai. Então, caso aconteça um acidente, os dois ali podem morrer e pode estar indo antes da hora. Quando a gente lê aquilo lá, seja qual for o perigo que vos ameace, não morrereis, isso é para aquilo que nós não provocamos. Tudo aquilo que a gente chama de uma fatalidade, né? A gente está é um acidente de avião. Hoje, por exemplo, teve aquela queda daquela passarela na linha amarela, né? Caiu em cima de, pelo menos eu vi 2 carros, né? E ali aconteceram 2 mortes ali, né? 4, né? Mas dentro daquele carro, 2 e acho que 1 dentro do córrego, né? Que estava passando na passarela. Ora, o que aquela criatura que estava passando naquela passarela fez de errado? Fez certíssimo. Ela passou pela passarela para ela poder atravessar, senão ela poderia ser atropelada. E, no entanto, a passarela caiu porque um caminhão com a caçamba alta bateu, essa pessoa foi arremessada dentro daquele córrego, morreu, os outros carros que não conseguiram passar, um deles, um ocupante morreu, a outra mulher foi retirada ainda com vida, mas não sei, quer dizer, isto é uma fatalidade. Estava na hora deles morrerem, senão não iriam morrer. Por que alguns carros conseguiram passar e outros não chegaram a tempo daquilo cair? Só 2, né? Estava no momento deles. Então, esse gênero de morte, esse tipo de morte está na hora. Nesse sentido aí, é que, seja qual for o perigo que vos ameace, não morrereis. Pode ser que a ocupante daquele carro, cujo motorista morreu, ela não morra. E, no entanto, ela estava lá. Se não tiver na hora dela, ela não vai. Né? Então, a gente tem absoluta certeza dessas coisas. Mas a transgressão realmente provoca a nossa partida antes da hora, né? Provoca dá ensejo à partida de outros. Mas se eles forem, é porque também estava na hora, senão Deus seria injusto. Então, a gente vê que as nossas desobediências e transgressões vão gerar sofrimentos. Então, nós não temos que ficar, eu vou reencarnar para sofrer. Ninguém nasce para sofrer, não. Deus não colocou ninguém aqui para sofrer, não. Essa terra, como alguns dizem que é um vale de lágrimas, ela não é um vale de lágrimas. Essa terra é uma escola. É uma grande escola, é um aprendizado. Então, claro que nós vamos reencarnar, nós vamos passar por aquilo que nós tivemos que passar. Mesmo assim, a gente fala assim, mas eu não fiz nada para estar passando o que eu estou passando hoje. Bom, não fez agora. É o inocente de hoje culpado de ontem. Não fez hoje. Então, vamos tratar de andar direitinho agora, para que a nossa encarnação futura, nela, nós não tenhamos que passar sofrimentos provocados por essa. Porque hoje nós estamos passando alguns sofrimentos provocados por causas atuais e anteriores. As anteriores é de outra encarnação. Então, se nós formos mais obedientes agora na nossa vida, se trilharmos mais, né, o caminho da obediência, o caminho do evangelho em si, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós não vamos ter grandes sofrimentos na nossa próxima encarnação. Poderemos ter aquele sofrimento necessário à evolução, as privações necessárias à evolução. Isso talvez a gente tenha que passar, mas muito longe daqueles que são provocados pela nossa imprudência, negligência, pelos nossos erros. Então, se a gente se aprofundar no estudo da reencarnação, nós vamos ver que reencarnação não é sinônimo de sofrimento e nem de dor, né? Outra coisa a se considerar é que a gente fica pensando assim, mas eu não quero... Bom, será que Deus teria que perguntar para cada um o que ele quer para estabelecer suas leis? Como ficaria isso, né? Que nem dentro de casa a gente se entende. Às vezes a gente quer instituir algumas coisas dentro da nossa casa.
Aí a gente pergunta a opinião de um e de outro, não dá para chegar a uma conclusão, porque cada um quer uma coisa. Não vai dar certo isso, né? De jeito nenhum. Então, outras situações também, a gente fica imaginando, se não houvesse a reencarnação, para que nós pudéssemos resgatar o nosso passado, bem, não havendo a reencarnação é a unicidade, né, da existência. Só tem uma. Aí nós ficaríamos pensando, como fica a situação dos transgressores de uma maneira geral? Daqueles que matam, violentam, estupram, não é? Daqueles que são realmente um sofrimento aí, né? Causam sofrimentos constantes numa sociedade. Como é que fica a vida dessas pessoas, assim, o espírito? E os outros que são obedientes à lei, que seguem a sua vida direitinho, que procuram, né, cumprir aí o mandamento que Jesus disse, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí a gente fica imaginando, né, como eu falei no início, independentemente de religião, não estamos pensando em religião. Se tem uma vida só, como essas pessoas pagariam pelos seus crimes? Como elas pagariam? Por quê? Se a gente for pensar na unicidade, talvez a gente tenha que voltar à velha história de céu e inferno. Não é? Talvez tenha. Por quê? Se forem as almas todas para o mesmo lugar, qual foi a vantagem de eu ter sido bom? De eu ter cumprido a lei? De eu ter sido obediente? Qual foi a vantagem disso? Nenhuma. Porque os desobedientes também vão para o mesmo lugar que eu vou. Então, que vantagem eu fiz? Por que eu me sacrifiquei? Né? Por que eu me prejudiquei os meus interesses em favor dos outros? Por que eu limitei os meus direitos em favor dos direitos dos outros? Né? A gente começa a se questionar. Então, não pode ser assim. Esse Deus não seria justo se colocasse todos eles na mesma situação. Se não colocar, vai para onde? Os transgressores vão para onde? Essa ideia de céu e inferno, não existe mais religião nenhuma que a tenha da maneira como ela foi ensinada. Não existe mais isso. Mas ainda, se a gente pensar em unicidade, a gente vai ter que pensar nisso, né? Eles não podem ir todas as almas para o mesmo canto. Não dá certo isso, né? Não pode ser. Deus seria injusto. Então aí teríamos que ressuscitar a velha ideia de céu e inferno. Aí, bom, os transgressores vão para o inferno e os bons, os obedientes vão para o céu. Aí outra situação vai surgir. Se Deus é soberanamente justo e bom e nos ensina a perdoar, por que Ele não nos perdoaria? Se Ele condenar ao inferno, Ele não vai perdoar. Mas é justo também que Ele perdoe? Sem nada, eu fiz tudo, então eu peço perdão, sou perdoado e vou para o lado dos bons? Também não é justo isso. E se Ele é soberanamente justo e bom, tem que haver uma outra saída. Não pode ser assim. Não tem como, né? E mesmo aquela mãe que foi boa, aquela mãe, né, que foi prestimosa, foi obediente à lei, aí vai para o céu. E seu filho transgressor vai para o inferno, ela vai ficar feliz do céu? Não vai. Ela vai preferir ficar no inferno para tentar ajudar o filho. Então, isso não pode funcionar, isso não pode ser assim. Um Criador, um Deus soberanamente justo e bom, o Criador do universo, não pode agir dessa forma, de jeito nenhum. Então a gente começa a pensar que unicidade não pode, não dá certo. Aí a gente pensa assim, eu já ouvi falar que tem mais de uma vida para a gente pagar os erros. Aí essa ideia é legal, essa é bacana, essa já começa a funcionar na minha reflexão para um entendimento melhor. Então a gente vai começando a ver que a unicidade da existência não estaria de acordo com esse Deus soberanamente justo e bom. Não estaria de acordo. Outras situações que a gente pode observar, a situação
de crianças violentadas, crianças estupradas, às vezes pelo próprio pai, pelo avô dentro de casa, que quando se fala num padrasto, aí logo se critica e aponta o dedo para a mãe também, lá. Tendo uma filha dentro de casa, uma criança foi botar qualquer um dentro de casa, logo põe a culpa lá na mãe, na pobre coitada que quis refazer a vida dela, e falam que ela é culpada porque botou uma criatura estranha dentro de casa. Tá, isso é terrível? Botou um padrasto. E quando é o pai ou o avô? Fala o quê? Né? E tem acontecido muito isso, muito mesmo. Né? Então a gente fica perguntando, onde estava Deus? Vamos fazer essa pergunta. Nós não temos religião nenhuma, mas alguém nos diz que é suposição, né? Porque nós temos, é uma suposição, não temos, né? É uma hipótese aqui. Sou uma livre pensadora, não tenho religião, mas alguém me diz que tem um Criador. Eu estou tendendo mais para o materialismo, mas alguém me diz que tem um Criador e que a vida prossegue, que existe uma vida além da morte. Alguém me diz isso. Aí eu pergunto para essa pessoa, mas aonde está então esse Criador, esse Deus que você diz, que é todo-poderoso, que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente, né? Então está em todos os lugares, pode tudo, vê tudo, é soberanamente justo e bom. Onde estava ele quando aquela criança estava sendo violentada, estuprada por uma criatura sem valores, né? Seja pai, seja padrasto, seja um serial killer, seja lá quem for. Onde que estava? Que Deus não evitou isso, uma criança indefesa? Aí começa a questionar, bem, ou esse Deus não existe, mas se ele existe e não faz aquilo que eu faria, porque eu faria. Se eu pudesse evitar, eu evitaria. Ele pode e não evita. Por quê? Então, existe algo além para se compreender. Existe algo que está, por trás daquilo que eu desconheço, não tendo nenhuma religião, que possa explicar isso. Tem que ter. Se não tiver, continuarei a ser ateia. Não vou acreditar em Deus. Aí alguém chega e diz, olha, eu tenho uma coisa para te apresentar, uma solução para te apresentar. Nós não temos uma vida só. Aprendo numa doutrina que nós temos muitas existências e que o espírito, a cada encarnação, ele resgata o seu passado de erros. Uma criança que nasce não é uma criança recém-saída das mãos do Criador espiritualmente. É um espírito milenar, é um espírito comprometido, que reencarna num corpinho jovem, num corpinho infantil, para fazer a evolução, para ter oportunidade de resgatar seus erros. E ele traz, portanto, no seu mapa kármico, algumas coisas que ele terá que passar para que ele possa resgatar o seu passado delituoso. Então, isso poderia me explicar onde está Deus? Poderia. Deus está me dando, no caso, dando aquelas almas a oportunidade do resgate. Ele não está dando aquele sofrimento. Ele está oferecendo a oportunidade do resgate para que aquela alma faça a sua redenção. Para que ela possa se redimir diante do mundo, diante daqueles que ela prejudicou, diante de Deus. Aí eu já começo a achar interessante essa ideia da reencarnação, que pode me explicar. Porque, por outro lado, embora eu não tenha, no caso, na minha exposição não tenha uma religião, eu vejo esse universo tão perfeito, eu vejo o mundo maravilhoso só sendo estragado pela mão do homem. Então, aquele que criou esse universo matematicamente perfeito, que a gente já falou sobre isso aqui, que os números chegam ao mesmo ponto no micro e no macrocosmos, então são os mesmos números, sendo negativos e positivos. Isso não é uma coincidência? Um criador capaz disso e de estabelecer
regras e de estabelecer leis perfeitas para a harmonia desse universo, provada pela ciência e pela física, não pode errar no ser humano, não pode errar naquele elemento que ele criou à sua imagem e semelhança, como está lá, né? Como dizem os religiosos, né? Aí que sim. Então, algo existe. Aí a ideia da reencarnação, a ideia da pluralidade de vida já melhora para mim, para o meu entendimento, né? Para a minha reflexão sobre essa situação aí do mundo. Então, nós vamos vendo, a cada coisa que nós vamos ponderando, a cada situação, nós vamos vendo que a reencarnação é a única saída lógica para tudo isso que está acontecendo no mundo, para o que acontece, inclusive, na minha vida, na vida de cada um, né, na vida das sociedades, das culturas, de tudo que existe. Então, a gente vai começando a perceber que é. Então, não precisamos nem nos ligar a nenhuma religião para sermos reencarnacionistas, porque religião nenhuma inventou a reencarnação, né? Religião nenhuma. Então, a gente vai vendo aos pouquinhos que muitas coisas vão se encaixando. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem, a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos? Né? Como aquela ideia que seria, né, da condenação eterna. Como poderia um Deus soberanamente justo e bom condenar alguém por alguns momentos de delito, né, por um erro, o que é um erro diante da eternidade? Né? Se uma vida de 100 anos aqui na Terra corresponde a um piscar de olhos na eternidade. Então, são coisas que nós vamos entendendo que a reencarnação, ela é, sem dúvida, o que pode explicar tudo que está acontecendo aí no mundo, né? Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência. Claro, se o espírito não reencarna, só há uma existência. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade dela. Mas se ela tem pré-existência, ela tem pós. Se ela existe antes, ela existe depois. Né? Isso, antes e não existir depois, não tem lógica. Não tem lógica isso. Então também não poderíamos encaixar nesse ponto. Quando a reencarnação foi considerada herética no Concílio de Constantinopla, aliás, não foi a reencarnação que foi considerada herética ali. O que foi considerado herético ali era a pré-existência da alma, por Justiniano. Ele não tinha o menor interesse em que essa ideia permanecesse por causa de sua mulher, que infernizava a vida dele, que queria saber mais que o Papa e que queria saber mais que ele, que era o imperador. Então ele acabou fazendo uma manipulação em 2 sínodos que aconteceram antes do concílio e considerou herética de uma maneira irregular, porque foi regional esse sínodo, não foi geral, foi regional. Considerou a pré-existência herética. Depois ele deu um jeito de enfiar aquela documentação no concílio e o Papa foi lá e assinou. Mas o Papa não tinha noção do que ele tinha colocado ali. Né? E a gente sabe que os grandes empresários que confiam muito nos seus secretários não leem muita coisa que assina, não. Por isso que dá muito problema por aí. E aquilo é um bolão de coisas, né? E realmente ele confiava nos seus assessores ali. Então a reencarnação, na verdade, ela nunca foi posta em julgamento. Nunca foi posta em julgamento a reencarnação. E ela era ensinada na escola de Alexandria.
né, na escola dessa cidade, Alexandria, criada por Alexandre o Grande, que a gente já falou aqui, Alexandre o Grande, 1,52 m, mas ele fez grandes feitos, né? Ele fundou Alexandria. E ali era o maior centro de estudos de teologia. Orígenes, que era clemente nessa escola, ele ensinava a reencarnação. Ele ensinava isso. Todos os padres conhecem isso, todos eles. Não tem nenhum que não conheça, que não tenha estudado isso. Então, a própria reencarnação nunca foi considerada herética, porque ela nunca foi colocada em julgamento. Foi a pré-existência. Logicamente que, se a pré-existência foi considerada herética, o espírito não existindo antes, não existiria depois. Então, é o que Kardec aqui faz sobre essas considerações. Ou a alma existia, ou não existia, antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Num e noutro caso, a que grau chegara ao tomar um corpo, admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas. Perguntamos. Agora vamos questionar aqui, ó. Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Primeiro, a gente terminou a reunião a semana passada com aquele pensamento, com aquele questionamento que eu deixei aqui. Se a reencarnação não existisse, como explicaríamos os homens mais inteligentes de agora? Perto do homem de Neandertal, não precisa nem ir lá atrás não, né? No homem de Neandertal, não precisa nem ir lá. Perto de pessoas, de pessoas que viveram aí há 500 anos, na própria época do Cristo. Como era difícil a vida naquela época, como era difícil para conseguir uma água, né? Para conseguir alimentos, como era difícil tudo isso. E a própria inteligência mesmo não era tão desenvolvida como é hoje. Hoje nós temos a nossa intelectualidade extremamente evoluída. Não é? Nós temos muita inteligência, nós temos pouca moralidade, mas inteligência não falta na humanidade, não falta. O que falta é moralidade. Mas aí perguntaríamos, então, Deus está criando, se fosse uma vida só, está criando agora homens mais inteligentes, espíritos mais inteligentes, espíritos mais sábios, porque aprendemos que com uma vida só, o espírito nasce junto com aquele corpo. Então Deus estaria criando espíritos mais inteligentes? Isso é justo? Não, não é justo. Se nós formos optar por essa ideia, não vamos ter a justiça divina. Então essa ideia também, ela cai. Essa ideia é derrubada. Então, se existisse uma vida só, por que então que mostra a alma aptidões tão diversas? E independente das ideias de educação que ele adquiriu, né? Às vezes nós damos educação para um filho e ele caminha por trilhas tão diferenciadas. A vocação dele é tão diferente. Ele nunca teve contato com aquela ciência, ele nunca teve contato com aquela atividade. No entanto, ele demonstra uma aptidão enorme dentro daquela ideia, dentro daquela ciência, dentro daquela matéria. Aonde ele aprendeu isso? Como explicar isso? De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante uma vida inteira? Como explicar Mozart, aos 4 anos, fazer um concerto, apresentar um concerto, né, tocar do jeito que ele tocava, onde ele aprendeu aquilo?
E perto de outras crianças que ficam, às vezes, anos e anos estudando música e não conseguem tirar uma nota. Né? Como explicar uma inteligência desenvolvida, muito desenvolvida, perto de alguém com uma imbecilidade acentuada? Não estamos xingando ninguém. Imbecilidade é uma doença mental. A mais baixa que tem, né? Falta mesmo de total capacidade de aprendizado, de desenvolvimento da sua inteligência. Como explicar isso? Não explica. Não explica, com uma vida só não explica. Porque senão, mais uma vez, nós cairíamos na injustiça divina. Deus criou um espírito extremamente inteligente e outro completamente desprovido de inteligência. Aí tem justiça? Não tem. Não pode ser. Esse Deus não pode ter feito isso, né? Donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem, né? Como vamos explicar aquelas aptidões, as ideias que os espíritos trazem, enquanto que outros não trazem nada? Mais uma vez, conta aí a injustiça de Deus, se fosse o caso. Como, em certas crianças, o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. Quando a gente pensa, às vezes, quando uma criança faz alguma coisa, uma maldadezinha, seja com um bichinho, com um animalzinho, seja o que for, é criança. Não é porque ela é criança, não. Porque as crianças não fazem isso. As crianças gostam das coisas. Segundo o Rubem Alves, as crianças têm olhos encantados. Eu adoro essa frase. Porque uma criança se encanta com tudo. Uma criança acha tudo bonito. Né? Ela adora as coisas, ela vê o belo das coisas, ela vê sempre o lado bom das coisas. Porque ela está num corpinho, aquele espírito está num corpinho infantil. Ainda não afloraram, né, as suas ideias inatas, como ela vai aflorar. Ainda não afloraram isso, mas algumas, desde pequenininhas, desde que já conseguiram se movimentar e pegar as coisas, são crianças extremamente más. Machucam outras crianças. Eu já até comentei isso aqui, que eu tenho uma amiga que o filho dela, desde cedo, ela falou que desde cedo aquela criança, aquele bebê batia na cara dela. Ela falou, olha, eu nunca vi isso. Ele me bate. É horrível. Ela falou, eu adoro meu bebê, mas ele não pode, ele destrói as coisas. Era impressionante. Ele jogava os brinquedos no chão, ele não achava graça em nada. Ele batia nos irmãos quando ele começou a crescer, ele era bem menor, ele batia nos irmãos maiores. E quando foi para a escola, não ficou em nenhuma, porque ele machucava os colegas. Mas ele dava dentada nos colegas, uma coisa pavorosa. Avançava, unhava. Ela falou, olha, o que é isso? E ele se divertia com todas essas coisas. Ele achava graça disso. Foi sendo tratado, né? Aí ela foi convidada a conhecer um centro espírita. Foi sendo tratado fisicamente também, né? Com remédio, com terapeutas e tudo mais, e está melhor. Hoje já é um rapazinho com uns 13 ou 14 anos, não está apresentando nenhuma índole ruim, não, agora, né? Parece que ele está bem reformado e tudo, graças a Deus, mas apresentava uma maldade muito grande. Na Revista Espírita, não me lembro de qual ano, Kardec relata o fato de uma criança de, não sei se é 9 anos, parece, 9 anos, brincando com os outros coleguinhas, e ela não era uma criança boa, não. As mães até não gostavam muito, segundo o relato, assim, que ele brincasse, né, com os filhos. Mas aí, brincando de pique,
ele botou todos os outros coleguinhas dentro de um baú assim grande que tinha, e as crianças também eram pequenas, como ele, entraram todos eles para se esconder. Ele falou que era para eles entrarem ali, que ali eles iam ficar escondidos. Depois ele sentou em cima, e aqui as crianças morreram sufocadas ali dentro. Está relatado na Revista Espírita. Uma criança, né, conseguiu matar as outras crianças ali. Ele escutava a aflição e ele não levantou. Então, são espíritos extremamente inferiores e malévolos que desde cedo já apresentam isso. Da onde vem essa maldade? Se são filhos de pais amorosos, de onde vem essa maldade? Como essa minha amiga, extremamente amorosa, ela e o marido com aquele bebê, com aquele filho. Então a gente fica imaginando onde aprendeu isso. Como isso, essa criança aprendeu isso? Que de uma maneira geral, nem o corpo infantil limitava esse espírito. Olha o tamanho, né, da perversidade que ele carregava. Então, como explicar isso sem uma vida de pluralidade, né? Sem a pluralidade das existências? Como explicar isso? Não tem como explicar, né? E ela nem era reencarnacionista, minha amiga, passou a ser, porque ela passou a entender isso aí. Porque, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados que os outros, né? Às vezes, pessoas que não receberam educação e, no entanto, são autodidatas, são pessoas que apresentam um conhecimento dentro de uma área, né? Agora, nós estamos numa época em que muitos espíritos estão vindo para a Terra com conhecimentos muito grandes que são aflorados muito cedo. De vez em quando a gente vê aí na mídia, eu não sei se foi na Índia, foi para aquele lado lá, um jovenzinho de 11 anos, parece, que já terminou todos os cursos de medicina e dava aula de medicina para os grandes mestres. Sabia tudo, o menino. De onde ele trouxe esse conhecimento? Né? Então, ignorar a pluralidade das existências é querer viver uma vida sem nenhuma explicação, se questiona, ou então viver uma vida sem nenhum questionamento, né? Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes um menino de uma tribo bem selvagem, recém-nascido, e o educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Claro que não fará. Assim mesmo, assim como se nós pegarmos uma criança de um curso lá de alfabetização e colocarmos essa criança numa sala muito mais adiantada, ela não vai se tornar um aluno competente, porque ela não passou por estágios de aprendizado que são pré-requisitos para aquilo que ela está, para onde ela está agora, né? Então, não vai. Quer dizer, a alma, ela tem que passar por vários estágios de aprendizagem. Ela é criada simples e ignorante. Então, diante disso, é muito mais fácil explicar esses fatos diante da reencarnação. Não resta dúvida, né? Se colocarmos um grupo aí de crianças, digamos aí, de 3 anos a 80 anos, num ambiente, não é? Jogarmos algo que cubra essas pessoas, né? E dissermos a alguém que as está observando que são todas nascidas no mesmo dia, e tirarmos aquele véu que cobre essas pessoas, como essa pessoa que está observando vai conseguir entender que são todas elas nascidas no mesmo dia, que vai de 3 anos a 80 e tantos a 90 anos? Poderiam ter nascido no mesmo dia e no mesmo ano? No mesmo dia até pode, mas no mesmo ano não. Como explicar? Aí disse para essa pessoa que aquelas pessoas que ali estão não nasceram no mesmo ano, nasceram em datas diferentes. Aí tudo vai se explicar. Assim como se explicam as pessoas mais
desenvolvidas intelectualmente, mais desenvolvidas moralmente também. Não é a mesma coisa, porque se o espírito é criado simples e ignorante, ele tem que fazer uma caminhada para ele aprender. Ele tem que desenvolver as suas potencialidades. Ele tem que desenvolver a essência divina que foi colocada nele. Porque quando ele foi feito à imagem e semelhança do Pai, isso quer dizer que Deus colocou a sua marca na sua criatura. O Criador colocou a sua marca na sua criatura, que a marca é a essência do bem. Mas esse está em semente. Esse bem está na semente. Essa pessoa tem que desenvolver, essa alma tem que desenvolver isso aí. Ela tem que fazer germinar isso aí através do seu trabalho. Então ela vai de encarnação em encarnação, aprimorando os seus conhecimentos, desenvolvendo o seu livre-arbítrio através do conhecimento, porque tem que ter, não é? A moralidade, ela vem depois da intelectualidade, porque a moralidade, ela se desenvolve com o saber escolher, com a escolha boa, com o bom uso do livre-arbítrio. Mas para que eu possa escolher, eu tenho que conhecer. Eu não posso escolher algo que eu não conheço. Então eu preciso conhecer. Então o desenvolvimento intelectual, ele acontece e dele decorre o desenvolvimento moral. Porque um puxa o outro. Então a partir daí, da sua criação, o espírito vai conhecendo, vai aprendendo a escolher. Se escolhe mal, responde por isso, né? Porque nossa dor e nosso sofrimento é fruto do mau uso do livre-arbítrio. Não resta dúvida, quando a gente usa bem o livre-arbítrio, nós não temos do que reclamar. Imaginemos um industrial, né? Outra situação que também vai nos levar à reflexão sobre essa questão da reencarnação. Imaginemos dois industriais que têm lá seus funcionários. Um funcionário não deu nenhum lucro, não trabalhou direito, foi prejuízo na empresa. E o outro amigo dele, que também é um industrial, com um outro funcionário que fez a mesma coisa. Não trabalhou bem, não aproveitou o seu tempo, foi despesa e prejuízo na empresa. Um deles manda embora o seu funcionário. Não quer mais saber dele. O outro dá uma oportunidade, dá uma chance. Fala, olha, amanhã, se você demonstrar interesse, trabalho, se você demonstrar, assim, amor pelo seu trabalho, se você quiser refazer toda a sua trajetória aqui, eu te dou uma oportunidade. E se você der certo, você poderá até entrar de sociedade nessa fábrica. Qual é o industrial que melhor agiu? Aquele que botou o seu funcionário na rua e deixou que ele morresse à míngua, ou aquele que deu uma oportunidade ao seu funcionário de chegar até a uma sociedade da empresa, se ele se comportasse bem e desse realmente de si, né, do seu trabalho à empresa? Não resta dúvida que foi esse. Aí entra essa questão. Por que que nós agiríamos dessa maneira e Deus não? Por que Deus não nos daria outras oportunidades? Por que Ele nos condenaria por erros de uma vida só? Por que nós não teríamos a oportunidade de renascer, de tomar um corpo novo e de ter a oportunidade de fazer o que não fiz, né? De renovar aquilo que eu deixei pendente, de retomar, né, aquilo que eu deixei pendente? Por que Deus não faria isso com o ser mais importante da sua criação? Por que somos mais importantes, apesar de tão errados? Porque fomos feitos à imagem e semelhança dele. Nenhuma criação de Deus nesse universo, pelo menos que a gente conheça, é mais importante do que a criação do espírito, do homem.
feito à imagem e semelhança dele. Tudo é lindo, maravilhoso, as estrelas são maravilhosas, são tudo assim, realmente a gente vê uma dimensão, vê esse céu maravilhoso, tudo é lindo na natureza, mas nada pode fazer considerações a respeito do Criador, e nós podemos. Então somos os seres mais importantes da criação, capazes de fazer considerações sobre o Criador, capazes de chegar a entender o Criador. Então, Deus, esse Criador, jamais nos negaria a oportunidade de sermos melhores, de aprendermos, de evoluirmos. E se numa vida nós vemos essa impossibilidade, a reencarnação é aquela que vem trazer para nós a explicação para todos os fatos, para todas as injustiças sociais, até mesmo para as desigualdades sociais tão importantes para a evolução do ser. Porque o problema não é a desigualdade, o problema é a injustiça diante dela. Esse que é o problema, né? Então a reencarnação vem explicar isso tudo. E mais uma vez, lá vem a minha frase preferida, né? A reencarnação devolve Deus ao coração do homem, porque tira de Deus a culpabilidade pela nossa dor e pelo nosso sofrimento. Somos aquilo que fazemos de nós, né? Temos aquilo que nós oferecemos. A vida que a gente leva aqui ou no além, seja em qual mundo que estivermos, é um bumerangue. Nós vamos receber de volta aquilo que nós mandamos. Muita paz para todos, continuemos a estudar a doutrina espírita, leiam essas considerações em casa, que com certeza muito deixei a desejar sobre isso, né? É muito amplo, dá um seminário de não sei quanto tempo aí para estudo, né? Mas ela está aqui, 222, capítulo 5 de O Livro dos Espíritos. Leiam em casa, façam suas considerações, suas reflexões. E na semana que vem estaremos entrando aí na vida espírita, com o item Espíritos Errantes. Muita paz para todos e continuemos a estudar essa doutrina maravilhosa.